Pessoal, estamos de volta com o programa então Saúde e Bem-Estar aqui no canal Viver Brasil. Queria agradecer à Rede Mater Dei de Saúde pela oportunidade. Lembrando que vocês podem acompanhar a gente também no canal da Claronet, no canal 9 ou 527 HD da Claronet, ou se não no canal do YouTube. Hoje a gente está aqui com a Marina, que é cardiologista pediátrica da Rede Mater Dei, e com o Lucas Lodge, também cardiologista, intervencionista lá da Rede Mater Dei, e eu, Breno, clínico geral, que vou fazer o meio campo aqui, bate-bola com os dois. Nesse bloco a gente vai falar sobre o infarto tanto no adulto, que esse a gente já ouve falar demais, quanto na criança também. Então nós vamos fazer um jogo aqui do infarto para a gente trazer esclarecimentos, informações de relevância para vocês, da forma mais fácil de ser compreendida, né, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, queria começar com a Marina. Marina, a gente ouve falar de infarto. Criança pode infartar? Você acredita, Breno, que isso pode acontecer? A gente pensa muito no infarto como uma doença, uma obstrução da coronária causada por placas de gordura que obstruem ali o fluxo sanguíneo pela coronária. Mas, na verdade, o infarto é um conceito de uma morte celular ou uma isquemia celular que pode acontecer por outros motivos, pensando na criança, que ainda não teve tempo, né, de ter lesão de coronária causada por acúmulo, por exemplo, de gordura. Então, existem cardiopatias congênitas em que a coronária nasce em um lugar diferente. Ela pode nascer na artéria pulmonar, então o fluxo que entra por ela é um fluxo de sangue com pouco oxigênio, com conteúdo venoso. Isso é um motivo de isquemia. Isso é uma causa de infarto. E a gente tem tem outras alterações, né, de coronária, e a gente tem os quadros metabólicos, assim. Então, as crianças com choque cardiogênico ou que têm uma demanda metabólica maior do que o que ela consegue oferecer, desequilibra essa balança, ela acaba entrando num estado de isquemia e ela também tem um infarto, uma fisiopatologia de uma privação de fluxo, assim. Quando existe, na verdade é isso, né, quando existe um desequilíbrio entre a oferta e o consumo, a gente tem essa privação de fluxo. Então, a criança pode se infartar. Sim, então tem o sofrimento ali do músculo do coração e a criança pode infartar sim, não necessariamente por obstrução da coronária, né? Obstrução da artéria ali que irriga o coração, mas por outros motivos. Até que a gente tem infarto também esplênico, que é do baço. Você tem infarto pulmonar, que a gente comentou, que o Lucas comentou no bloco de embolia pulmonar, né? Então, assim, a fisiopatologia, ou seja, a forma com que o músculo sofre, que o músculo falte oxigênio para o músculo e ele morre, ele pode acontecer em vários órgãos do organismo, inclusive o cerebral. Quando você tem o derrame, né, o AVC isquêmico, nada mais é do que um infarto cerebral também, né? Então, assim, o mecanismo cerebral é muito parecido com o cardiológico, ou com o adulto. Fala um pouquinho do infarto no adulto para nós, Lucas. Pois é, o infarto é uma situação que todos conhecem, né? É aquela dor no peito que ela vem súbita. Às vezes ela dá alguns sinais nos dias anteriores, dói, para, e aí normalmente quando vem o infarto é uma dor mais prolongada, normalmente ela é no centro do peito, em aperto, irradiando para um braço ou para os dois braços, irradiando também para a mandíbula. Esse é o clássico, mas temos vários exemplos de infartos que não são clássicos. Às vezes uma dor epigástrica, né, na boca do estômago, às vezes acha que é uma gastrite, né, alguma coisa que comeu, que não está fazendo bem. Às vezes é uma dor só na mandíbula, as pessoas acham que é dor de dente. Nem sempre é um quadro tão florido assim, né? Então, às vezes, esses casos mais estranhos demoram, tem um atendimento um pouco mais demorado. E ainda tem a questão de que a mulher ela é mais resistente para a dor e tem sintomas um pouco mais atípicos do que o homem, o que faz com que a mulher normalmente seja atendida mais tardiamente do que o homem. Perfeito. Então, isso é importantíssimo, gente, lembrar que o infarto também tem sintomas, às vezes, inespecíficos. Não é porque você está em casa que você teve uma dor na boca do estômago, meu Deus do céu, o Lucas falou que eu estou infartando. Não, calma. É para isso que serve a avaliação médica, tá? Então, assim, na dúvida, tem que ser avaliado, né? É uma doença grave, também pode variar de quadros mais simples, né? De anginas, que a gente chama, que não chega a ter lesão
do músculo do coração até os infartos, que precisam ser olhados. E como é que se dá o diagnóstico? Primeiro, pode ser com qualquer um de vocês, mas vai Lucas, então, falar para a gente o diagnóstico do infarto no adulto, né? O importante é assim, você acha que tem alguma coisa diferente ali no organismo, você não está entendendo muito bem, vamos rápido para o hospital, né? Então, se for um infarto mesmo, a gente fala sempre que tem a máxima que o tempo é músculo cardíaco, né? Quanto menos tempo aquela artéria do coração ficar entupida, menos vamos ter morte das células do coração. Então, o importante é ir rápido. Vou comer aqui para depois eu ir. Não, vai logo. Então, é muito importante chegar no hospital rápido. Não tem como você fazer esse diagnóstico em casa. Às vezes, você pode até ligar para o seu médico ali, olha, o que você acha? Eu estou sentindo isso, isso e isso. Ele pode tentar te ajudar ali no telefone, mas se ele acha que pode ser um infarto, ele vai te mandar, vai para o hospital agora, né? Chegando no hospital, médico vendo isso, ou a enfermeira ali, às vezes antes do médico chegar, a enfermeira ali da triagem, ela já vai olhar e vai falar, não, isso aqui está precisando de um eletro com urgência. Então, é muito importante fazer esse eletro rápido. Fez o eletro, fez a diferenciação entre os infartos ali, que existe o infarto que está com a artéria ocluída mesmo e o que está com a artéria claudicando, entope, no entope, subocluído ali. Então, com o eletro, a gente consegue ter uma noção grande disso para saber se trata de uma emergência ou de uma urgência que vai precisar de outro tratamento. Então, é ali que se separa um pouco do tratamento. Se é uma emergência, ele vai direto para a sala do cateterismo e precisa de um cateterismo em caráter de emergência para desentupir essa artéria o mais rápido possível. Então, o eletro ali é o único exame que ele precisa para descobrir, né, além do exame clínico do médico, para ele descobrir. Se o eletro não mostra essas alterações mais graves, ele vai fazer exame de sangue, vai fazer outros exames, pode fazer um raio-x também para ver se tem alguma coisa alterada, porque existem outros quadros ali, até mesmo uma pneumonia pode ser, dar essa dor no peito, né? Existe dissecção de aorta também que dá essa dor, é um pouco diferente o quadro clínico, mas na hora que ali às vezes tem elas se confluem muito ali, não dá muito para saber no exame clínico, na história, se é uma coisa ou se é outra. Perfeito. E na criança, como é que vem esse diagnóstico? Já que a criança às vezes não vai falar, né? Mas eu estava me lembrando de uma outra causa aqui comum, que a gente encontra infarto em criança, que é a doença de Kawasaki. Não é rara, é uma vasculite que a gente não sabe exatamente por que ela aparece, qual que é o perfil epidemiológico da doença, e é uma vasculite que acomete muita parede ali da coronária. Então, alguns casos de Kawasaki não tratados com imunoglobulina, que é o tratamento, o melhor tratamento para essa vasculite, a coronária se dilata e forma um aneurisma, assim. E aquilo ali também pode ser um motivo para infarto. Então, infarto nas crianças maiores, a doença de Kawasaki, a gente precisa de pensar e temos que ser assertivo no tratamento antes da coronária dilatar. Sobre o diagnóstico do infarto da criança, acho que o eletro é o nosso padrão ouro ali, com aquelas alterações do segmento ST, o tal do supra e do infra, né, que todo mundo escuta. É isso que diz para a gente sobre uma má perfusão de alguma parte ali do coração. E o eco na criança também é um exame super importante ali. No eco a gente consegue identificar onde que a coronária está nascendo, a gente consegue pegar o inicinho ali da coronária, o trajeto, diferenciar, a gente consegue ver a movimentação das paredes do coração, ver se tem alguma parede específica que está movimentando menos e correlacionar aquilo com o trajeto de alguma coronária para a gente ir organizando o raciocínio. Esses são os dois principais exames, né? Além dos exames laboratoriais, a troponina e, enfim, os outros. Você tem os exames de sangue, gente. A troponina é um deles, né? Que mostra se você tem lesão do músculo. O músculo, e a troponina, ela é bem específica, às vezes, do músculo cardíaco. Você tem ela em outros músculos, mas no músculo cardíaco, quando você tem um infarto e o músculo ele morre, ele arrebenta literalmente, ele libera essa troponina ali na circulação e você tem uma elevação dessa troponina que pode indicar o infarto. Um infarto, às vezes, que tem pouca alteração no eletro, um infarto, às vezes, de um paciente diabético, idoso, que não tem tanto sintoma, né? Às vezes não tem dor no peito e pode estar infartando, então fica igual criança.
A gente costuma falar que o idoso, né, quando ele está o idoso, ainda mais com diabetes, por exemplo, ele é muito parecido com a criança. Ele não vai chegar queixando de dor no peito, irradiando para a mandíbula, para o braço, não necessariamente. Ele vai chegar, às vezes, prostrado. E aí você vai fazendo a propedêutica, a avaliação, você descobre, às vezes, alterações relacionadas ao coração também. Então, é uma gama muito grande, né, de situações que o infarto pode causar, tanto na criança como no adulto. E como é que a gente trata? Conta aí para nós. Primeiro no adulto e depois na criança. É parecido, né? O tratamento é tentar, de alguma forma, abrir aquela coronária, né? Ou seja, desentupir a veia, passar um roto-rooter na veia. Mais ou menos isso. Que é a profissão do Lucas. Essa é a nossa rotina, né? No infarto, hoje em dia, assim, quando a gente chega a detectar um infarto mesmo, quando ele é a causa primária, porque às vezes a gente tem um paciente que está mais grave. Na época do Covid a gente viu isso muito, né? O paciente tinha um Covid mais grave e ele acabava infartando secundário a esse Covid, que é o que a gente chama de infarto de demanda, né? O organismo está exigindo muito ali e por causa disso, o que a Mariana falou muito bem, né? Da oferta e da demanda, a gente precisa no organismo está pedindo mais do que o coração tem a oferecer e acaba lesando algumas células. Nem sempre nessa hora o principal é a gente tratar ali imediatamente, desobstruir alguma artéria. Vamos tratar primeiro a causa disso e para depois. Mas o comum, que é o que nós estamos falando aqui, é desse infarto que vem de repente, o paciente está bem, não está sentindo nada, então a gente precisa de desobstruir aquilo ali. Se é um infarto dos mais graves, que é o consupra, né, que a artéria está totalmente ocluída, uma grande artéria está ocluída, então a gente tem que dilatar isso, abrir isso o mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente abrir, menor vai ser a sequela, menor vai ser o risco de morte desse paciente. No caso do outro, que não é tão grave, né, a gente trata com anticoagulante, trata com antiplaquetários, trata com remédios para, às vezes, desacelerar o batimento para evitar de ter mais lesão ainda, e depois, isso no primeiro momento, e num segundo momento a gente faz o cateterismo então e avalia se precisa ou não de tratar alguma artéria ali que está ocluída ou subocluída, e aí para a gente evitar o grande infarto, né? Então, o motivo da gente tratar nesse caso é da gente evitar um grande infarto. E no outro caso, no caso que a artéria já está totalmente entupida, é tentar recuperar alguma coisa ali daquela vascularização ali, né, daquela circulação para não ter tanta morte celular assim. Perfeito. E tem uma grande parte da audiência não está aqui num grande centro, né? Não tem acesso, por exemplo, à rede Mater Dei, que oferece tudo isso de mais moderno que a gente está conversando aqui. E se essa pessoa está no interior, não tem um hospital de alta complexidade, tem alguma alternativa? Como é que a gente faz nessas situações? A gente tem, primeira coisa, assim, o médico que vai atender, ele vai tentar entender se é o caso dele tratar ali, ou se é alguma coisa que ele tem já alguma ali, referência na região, seja no interior, ou seja aqui em Belo Horizonte, seja no privado, ou no atendimento do SUS, algum hospital que ele possa encaminhar. Nós temos também na rede pública, aqui na região metropolitana, hospitais que atendem 24 horas a hemodinâmica, que ele pode ir lá e desobstruir. Ele tem que entender isso. No interior, a gente, lá na rede Mater Dei, às vezes recebe pacientes que vêm de helicóptero, às vezes, né, e vêm para tratamento do infarto. Vamos supor que ele não tem acesso a nada disso, a gente ainda tem o tratamento que é o trombolítico, que ele vai dissolver, então, mesmo que a gente falou no bloco anterior da embolia pulmonar, a gente vai dissolver esse coágulo. O problema é que ele não é tão eficiente assim quanto a retirada mecânica ali, com o balãozinho ali do cateterismo, né, da angioplastia. Então, mas a gente tem essa opção. E a gente tem a outra opção, que é dar esse trombolítico, tentar dissolver e ao mesmo tempo já ir tentando transferir ele para fazer
a angioplastia, desobstruir isso mecanicamente. Seria como se fosse uma ponte para poder definitivamente depois resolver. Exatamente. Né? E o que tem que ficar claro, gente, é justamente isso. Numa, você vai usar uma medicação que vai dissolver aquele coágulo que está obstruindo ali. Só que geralmente a obstrução tem um componente de uma placa ali que ela não vai desobstruir com o trombolítico. O trombolítico vai dissolver o coágulo. Né? Então, num segundo momento, abrir, ou no primeiro momento, que seria o ideal, que igual o Lucas falou, quanto antes a gente abrir a coronária do paciente, menos músculo vai sofrer, menos sequela esse paciente vai ter, maior a chance desse paciente não ter problema nenhum no futuro. Entendeu? Então, o infarto, o tratamento, ele exige essa complexidade toda, agilidade, e que pode ser feito com qualidade também fora dos grandes centros, se esse fluxo é bem desenhado. Né? Então, isso é importante a turma saber, aí para quem não tem acesso a um hospital de alta complexidade, tudo, saber os fatos, saber que existe isso, esse fluxo é importante. E Marina, nas crianças, tratamento aí é parecido, muda alguma coisa? Criança às vezes é mais... Pensando assim na fisiopatologia da doença, quando a coronária está nascendo de um lugar errado, ela precisa de ser reconectada. Então, às vezes, a cirurgia cardíaca é a nossa saída mesmo, né? Para as doenças, por exemplo, de Kawasaki, a gente consegue fazer um controle clínico usando um anticoagulante, né, adequado ali para a idade, e o implante de stent é uma boa alternativa. Diferente do adulto, que o uso do trombolítico é uma terapia, né? Eu fico assim, com angústia de pensar que alguém está infartado e não consegue chegar numa Mater Dei nem em nenhum lugar. Então, assim, na UPA aqui em Belo Horizonte tem trombolítico e a gente tem janela, e é para fazer, né? Para para desobstruir aquele caminho. Isso no adulto. Na criança, a fisiopatologia é diferente, o trombolítico não tem muito fundamento, né? Pensando assim, no que é a doença da criança. Então, é mesmo o plano cirúrgico e uma abordagem aí, por cateterismo, são as duas formas de tratarmos. Eu ia falar, Breno, que era a questão dos pacientes mais graves, né? Que, assim, às vezes o paciente já chega com infarto e ele chega numa fase muito grave. Pressão muito baixa, né? Que é o que a gente, e não sustentada, que é o que a gente chama de choque cardiogênico causado pelo infarto. É um quadro gravíssimo e muitas vezes esse quadro ele precisa de uma estrutura um pouco mais complexa, de hospitais com uma estrutura complexa, para que aquele coração que não entrou em falência, a gente consegue fazer de emergência a angioplastia, colocar um stent, mas muitas vezes a gente precisa de outros equipamentos, e aí a Marina entra aqui também, pode explicar um pouco mais, de equipamentos para dar um suporte circulatório maior. E existe também aquele paciente que a gente tratou inicialmente ali aquela artéria que estava obstruída, mas também tem outras obstruções em outras artérias que a gente já sabe na literatura que a gente precisa de abordar para que não leve a outro infarto. E às vezes são áreas muito críticas que também a gente precisa desse suporte circulatório avançado para nos auxiliar. Fala um pouco aí, Marina. É a história da ECMO, né? O suporte cardíaco temporário. Então, a gente pensa na ECMO num paciente que chega com infarto, com o coração com pouca contratilidade, que não está conseguindo mandar sangue para o corpo. Aí você fala, gente, eu vou levar esse paciente para hemodinâmica, que risco, ele está pedindo remédio em dose super alta, ele vai ter um evento adverso no meio do caminho. E aí, nessa situação, a gente coloca esse suporte, que é a ECMO, restabelece a perfusão do organismo, melhora o paciente, sobe a pressão e aí sim a gente leva o paciente para um procedimento de uma forma segura. Então, consigo pensar nesse ambiente, nessa história da ECMO, por exemplo, num pronto-socorro até do Mater Dei, que o paciente chega lá com um infarto, o coração está quase parando, a gente estabelece fluxo com a ECMO e leva para a hemodinâmica. Consigo pensar no cenário da ECMO, depois que o Lucas trabalhou, abriu a artéria e está fazendo ali uma lesão de reperfusão, o coração ainda está não está entendendo o que está acontecendo, está com uma função claudicante. A gente coloca a ECMO para suportar uma perfusão sistêmica até que ele restabeleça a sua função contrátil. E consigo pensar na ECMO num outro cenário, por exemplo, quem está fora daqui, longe do Mater Dei, longe de um centro terciário de cuidado.
O paciente tem um infarto, não respondeu a uma trombólise química e ele está em choque cardiogênico, esse paciente pode ser colocado em ECMO, a gente restabelece a perfusão sistêmica, melhora o paciente e transporta o paciente em ECMO. E a gente tem feito isso com alguma rotina no Mater Dei. Então, um acionamento externo de um paciente que não tem condição, por exemplo, de entrar no avião para vir para o Mater Dei e desobstruir a coronária. A gente melhora o paciente em loco e em ECMO ele entra no avião e a gente traz para cá e a gente consegue recuperar essa função. Perfeito. O fato é que existem muitos caminhos antes da gente dizer assim, chegamos no limite, não tem o que fazer, né? Sim. Tem muita coisa para a gente suportar esse perfil de paciente. Muito bom. Bom, finalizamos então esse bloco, gente. A mensagem que a gente deixa é justamente isso. Suspeita infartando, quanto antes chegar e desobstruir, melhor. E a ECMO funcionaria aí também como uma ponte até o Lucas conseguir desobstruir ali, fazer o sangue chegar adequadamente no coração. A ECMO vai fazer esse papel, tanto do pulmão como do coração, temporariamente, até a gente ter acesso aí, tá bom? Fique com a gente.